Deus continua nos abençoando, irmãos, em Cristo Jesus. Estou com a mensagem: Ide chamai a Jesus. O profeta de Deus, ele diz aqui, a partir do parágrafo 12, ele diz assim: quem é este, navegando no mar solene da vida conosco? Quem é que deu a promessa? Ele é a palavra, não foi tirado de nós ainda. Eu o quero tanto em meu coração. Se alguma vez eles tomarem isto, eu o tenho aqui. Mas a palavra ainda está conosco. Ele é a palavra. As coisas que o médico não pode remediar, as coisas que o mundo da igreja não pode remediar, temos o Criador de todas as coisas conosco. Eu estava lendo uma circular que foi publicada por um grande pentecostal que se assentou lado a lado com o Papa não faz muito tempo atrás, no concílio ecumênico. Eu escrevi 33 anos atrás que isto aconteceria exatamente assim. Você nunca será capaz de levar pentecostais espirituais reais para esse tipo de coisa. Eles sabem melhor do que isto. Parece muito bom para o intelecto, mas a mente espiritual percebe rapidamente que isto está errado. Eles sabem que isto é errado. Eles sabem o que Deus disse sobre essas coisas. Eles nunca o pegarão. Agora, os outros cairão nesta armadilha. O concílio ecumênico é uma armadilha, na verdade, de Satanás. E muitos vão cair nessa armadilha. Já estão aí, dentro delas, e acham que estão na vontade de Deus, porque estão enganados por Satanás através da falsa religião. Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias quase enganariam os próprios eleitos, se fosse possível. Mas os eleitos saberão diferente. Os eleitos de Deus não serão enganados. Mas estamos em um momento de dificuldade, em que não há um ministro no mundo que possa impedir nossas denominações de se juntarem a este concílio ecumênico. Ninguém vai impedir, porque é cumprimento das Escrituras. A palavra de Deus diz que Deus fez todas as coisas para o seu próprio fim, e até os ímpios para o dia do mal. Eles já estão nele. Não importa quantas coisas Deus fez. Quão abençoado ele foi entre nós. Eles foram direto para isto. De qualquer maneira, vocês não podem pará-lo. Isto é tudo que há. Eles vão fazer isto. Problemas que não podem ser remediados pela igreja. Então, assim que descobrimos, você vai ao médico, ele dirá: bem, sinto muito. Ele dizer: mas você tem câncer. Rapidamente, isto é tudo. Ele está morto. Isso é tudo que há. Ou ela ou eles se foram. Os médicos dizem: isto é paralisia, isto é leucemia. Bem rápido eles estão mortos. O medo se instala. Mas não deveria ser assim. Porque
profeta fala em algumas mensagens que a pior coisa que o diabo pode pôr em uma pessoa é o medo. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nada pode abalar a nossa fé, quando nós temos uma fé verdadeira na promessa de Deus. Quem é este que fez a promessa? Quem foi? Senhor Jesus Cristo. Ele fez a promessa. Para que estamos vivendo, porque somos a igreja do Deus vivo, porque somos cheios do Espírito Santo, para lembrar, na hora da angústia, Ele ainda está aqui. Ele estabiliza as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está conosco do mesmo jeito. Ele pode estar descansando por alguns momentos, entre reuniões, mas Ele ainda está aqui, do mesmo jeito. Sim, com toda certeza. E quando o problema se instala, e a fé nele está conosco, então o medo se instala. E quando o medo se instala, então realmente temos problema. Não podemos deixar o medo se instalar em nossos corações. O Senhor Jesus Cristo sempre usou aquela expressão nas Escrituras: não temas, não temas. Nós não temos nada a temer. Se estamos firmados no que é verdadeiro, nós não temos que temer o mal. Nada pode prosperar de mal em nossas vidas se nós estamos confiados na promessa de Deus. Temos isto na igreja nacional, onde quer que seja. Todas as nações estão morrendo de medo. Há um astronauta em algum lugar e há uma bomba atômica. E sabemos que a ciência desenvolveu coisas mecânicas até que, a qualquer momento, sem aviso, o mundo inteiro pode desmoronar. E o mundo está com medo. O mundo está com medo. Então, por que o mundo está com medo? Porque eles não têm uma segurança em Jesus Cristo. Mas nós que temos esta segurança, nós não temos nada a temer. Glória a Deus. O profeta ensina na mensagem: a maior batalha jamais pelejada, que a fé, ela é a bomba atômica de Deus. Você destrói o inimigo sem precisar de ir lá no seu terreno. Esta é uma fé verdadeira, uma fé genuína, que crê na promessa de Deus. Não tenho medo de o mundo desmoronar. Nós não temos medo. Haverá 1000 anos de reinado no milênio, depois que tudo isso acabar. Tem uma mensagem que o profeta diz, que eu estou tão feliz que o mundo está chegando ao seu fim. Para nós que estamos em Cristo Jesus, há uma felicidade, há um regozijo, porque à medida que estamos nos aproximando do fim, estamos saindo do tempo e entrando na eternidade. Amém. Esse corpo ainda não foi redimido. A nossa alma sim foi redimida, daqueles que passaram pelos processos da palavra, é claro. Daqueles que têm aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e têm crido na mensagem de Deus
e tem recebido a palavra de Deus em seu coração e obedecido a palavra de Deus. E o sangue tem feito o conserto. O poder do Espírito Santo foi derramado naquele coração que foi regenerado pelo Espírito Santo. Porque Deus não pode morar, habitar em um coração sujo, em um vaso sujo, cheio de malícia, cheio de contenda, cheio da imundícia deste mundo, ou até mesmo de imundícias denominacionais. Antes de Deus morar nos nossos corações, é necessário uma limpeza. É necessário uma purificação. E Deus tem este recurso para todos nós, que temos crido e recebido a sua palavra. Deus não destruirá seu próprio propósito. A única coisa que eu oro, Senhor, estou pronto para ir quando Ele vier? Estamos prontos para ir quando Ele vier? Este é o único susto que tenho, diz o profeta. Te agradei, Senhor? Nós estamos agradando ao Senhor? Porque a gente ouve muito aí, eu estou alegre com Jesus, eu estou contente com Jesus. Agora, e Jesus, será que está contente conosco? Será que o Senhor Jesus Cristo está se agradando de nós? Eu faço essa pergunta para mim mesmo e para todos, porque eu também estou neste mesmo propósito de agradar a Deus. A gente tem que fazer um inventário na nossa vida, fazer uma análise e cada dia ter um acerto com Deus, para que assim Deus possa se agradar de nós. Não tema o que o homem está fazendo, tema a Deus. Não tema aquele que pode destruir o corpo, mas ele pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Isto mesmo, a este nós devemos, diz a palavra, temer a Deus. Mas se nós somos, irmãos, perfeitos em caridade, a palavra de Deus diz que aquele que teme, ele não é perfeito em caridade. Aquele que está em perfeito amor, no amor não há temor. Não há temor do mal. Agora, quando se fala em temer a Deus, não é propriamente ter medo de Deus. Porque Deus não é um Deus malvado. Deus não é isso. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Mas nós não podemos esquecer que Deus é um Deus cheio de justiça também. Deus é justo. E só podemos ser justos quando nós somos justificados pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos mostra que todas as nossas justiças são como trapos de imundície. As nossas justiças, imagine as nossas iniquidades. Então, meus irmãos, não tema o que o homem está fazendo, tema a Deus. Nós devemos examinar a nós mesmos, para que assim possamos ter certeza se estamos agradando a Deus. Porque o profeta de Deus nos ensina, baseado na Bíblia, é claro, que os maiores decepcionados naquele dia não serão as prostitutas, nem os beberrões e os mundanos que não teve nenhum compromisso com Deus. Os maiores decepcionados naquele dia
Serão aqueles que pensaram que eram cristãos e não eram. Estes que serão os maiores decepcionados. Ele baseou isso naquela escritura que o Senhor Jesus Cristo disse ali em Mateus capítulo 7, eu creio que é o versículo 21 ao 23, onde diz: nem todos os que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque multidões naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em seu nome não profetizei eu? Em seu nome não expulsei demônios? Em seu nome não fiz muitos milagres? Em seu nome não fiz muitos sinais e maravilhas? E o que o Senhor Jesus Cristo vai responder para aquelas multidões? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Observa que o Senhor Jesus Cristo não negou que eles fizessem tais obras, que somente o Espírito Santo pode fazer através do homem. Mas uma coisa o Senhor Jesus Cristo negou, em conhecê-lo, a cada um deles. O importante é nós ser conhecidos por Deus. Conhecido como sendo o seu filho legítimo, não filhos bastardos. Porque os filhos legítimos de Deus, eles recebem a correção do Senhor. Ele aceita ser corrigido pelo Senhor. Porque um filho bastardo, ele anda sem correção, sem disciplina. Diz a palavra de Deus que o Senhor corrige e açoita a todos quanto ele recebe por filho. Se estáis, pois, sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós devemos estar agradecidos a Deus quando Deus nos corrige através de sua palavra. A palavra de Deus, ela é para nos corrigir, é para nos instruir, para nos habilitar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque a palavra de Deus nos mostra que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E o Espírito Santo, ele é responsável para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir. O Espírito Santo é responsável para revelar para nós a sua vontade perfeita. O Espírito Santo, ele é responsável para consolar os corações daqueles que estão aflitos, daqueles que estão tristes. O Espírito Santo, ele é responsável por tudo. Porque o Espírito Santo, ele é responsável, ele é capaz, ele é especialista em tudo que nós necessitamos, tanto nesta vida, como na vida do porvir. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo. Cada ser humano precisa, cada um de nós. Porque a parábola das 10 virgens, todas elas eram virgens. Mas a palavra de Deus mostra que 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas estavam acomodadas, não estavam buscando o Espírito Santo, mas as prudentes estavam vigilantes, estavam constantemente buscando ao Espírito Santo de Deus. É isto que nós devemos estar. Não basta nós simplesmente dizer que crê na mensagem. Nós precisamos saber
ter a certeza e a convicção se nós somos cheios do Espírito Santo. É isto. É o que vai contar naquele dia. O Senhor Jesus Cristo, naquele dia, não vai te perguntar quantos anos você teve de mensagem, quantos anos de pregador você foi, quantas obras maravilhosas você fez. Não é isto. O que Deus vai reconhecer naquele dia é o sinal, é o batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo pregou sobre um coração convertido. O que é ser convertido a Deus? Muitos pensam que ser convertido é conhecer a Bíblia de capa a capa, é citar a Bíblia de cor, é citar a mensagem de cor. Não é isto que é ser convertido. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, porque os seus discípulos estavam querendo saber quem era o maior no reino dos céus, e perguntou: Senhor, quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? O Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele tomou uma criança e falou: aquele que não se converter e não se tornar como este menino humilde, como esta criança, sem malícia, sem rancor, sem indiferença, este é o maior no reino dos céus. Temos que nos converter um coração como o de uma criança, na malícia, na maldade, e sermos humildes diante de Deus. E Deus, Ele está nos levando a isto, a esta posição. Porque Deus, Ele quer que nós nos convertemos. Porque Deus quer um coração convertido. E a mensagem de Elias é para converter. Converter o coração dos filhos de volta aos nossos pais apostólicos. Aquela fé original. E a mensagem de Deus, de Elias, é para fazer isto. Não é para fazer de nós um grandão, um manda-chuva, porque o homem sem Deus, ele tem esta pretensão de ser o manda-chuva, de ser o grandão, de querer ser o maior, mas a mensagem de Deus não é para isto. A mensagem de Deus é para nos converter. Amém. E fazer de nós pessoas com um coração transformado. É isto que nós desejamos, eu creio. Cada filho e cada filha de Deus deseja estar nesta posição. E o Espírito Santo está nos levando, ou de uma forma ou de outra. Se estamos no plano de Deus, se estávamos nos pensamentos eternos de Deus, com toda certeza nós vamos chegar a esta posição. O Espírito Santo de Deus nos leva a esta posição. Então, o que Deus quer de nós? Sermos criança na malícia e na maldade, mas ser adulto no entendimento. Porque muitas das vezes acontece o contrário. Às vezes, no entendimento, nós nos tornamos uma criança, mas na malícia nós somos adultos demais. Porque o homem, sem Deus na sua vida, quanto mais velho fica, mais malicioso. Mas com Cristo Jesus, estas coisas são dissipadas e nós recebemos uma libertação total. O profeta de Deus pregou a mensagem, uma libertação total. É isto que nós precisamos e desejamos. Eu desejo uma libertação total. Nós desejamos uma libertação total. E a palavra de Deus tem isto para todos nós. Porque isto custou a vida do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque através do sacrifício do Calvário, Deus propiciou para nós o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus, que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.